E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 5 de julho de 2023, começando o estudo com índice futuro, MIFUT, alta hoje de 0,23%. Vocês veem aqui nesse ponto sombras praticamente semelhantes, né, equivalentes aqui, então sombra superior e inferior do candle praticamente na mesma proporção. Então um candle que mostra um pouco de indecisão aqui nesse ponto. É também que próximo a uma retração de meio 1,8. Hoje, inclusive, podia até ser considerado aqui uma operação tentando buscar justamente antecipar aqui esse pivô, e um tipo de operação que praticamente teria, inclusive, ter dado stop, né? Porque quem vendeu aqui quando perdeu a mínima de ontem já teria estopado aqui com essa operação e depois fechou abaixo. Então, é um tipo de operação que normal ocorrer, normal stop também, mas que agora acho que interessante até esperar aqui uma formação de um Joy de Napoli, né? Chegou próximo que essa média de 3. Caso feche abaixo, pode deixar aqui a antecipação desse pivô. Então, quem sabe aí esperar um pouco para ver se ocorre isso. Ou então, se supera e tenta ganhar aqui essa máxima, né? Tenta superar esse 122.800 aí já deixando um movimento mais forte para os comprados, né? Aqui também hoje eu até tracei aqui esse canal aqui em cima, então para mim pode estar acumulando aqui também. Pode estar fazendo esse movimento até que rompa, né, com um pouco mais de volume para mostrar força mesmo do movimento, né? Em relação ao tempo gráfico semanal, o semanal já não é tão claro, né? Como fica a lateral aqui, mas pelo semanal, interessante observar o candle da semana retrasada, que toca numa resistência e devolve, o candle da semana passada, que já mostra continuidade de movimento, mas já é um movimento um pouco mais fraco, né? Já que teve uma força compradora aqui, e o desta semana que tenta superar o da semana passada. Então, já está tentando superar. Dependendo de como fecha o candle dessa semana, pode ocorrer o que aqui? Um candle de superação aqui e continuar esse movimento. Assim como pode ocorrer dele testar aqui essa resistência nesse ponto e perder a mínima do candle da semana passada, perder aqui, começar a fechar abaixo desse corpo aqui do candle 26, e aí um movimento mais para baixo. Quais pontos que a gente tem aqui de interessante aqui para venda? Para mim é o topo dessa consolidação, né? O topo aqui desse retângulo, pelo semanal, pelo mensal, pelo semanal inclusive, estocástico apontando para baixo. Então é um ponto em que vários ativos que eu selecionei para estudo têm apresentado divergência de baixa nos indicadores que eu utilizo, mas continuam subindo, né? Então um exemplo disso é C&A. C&A é um ativo que hoje subiu 4,54%, o volume não foi assim tão grande e tem uma divergência clara aqui em relação ao ABV. Então, deixa eu tirar aqui um pouco esses estudos. Chegou a bater no alvo, o alvo aqui do trap no semanal. Você não tinha visto. Então a gente tinha aqui esse trap, só que com um stop absurdo. Aqui, ajustar aqui o estudo. Até tirar aqui essa consolidação que eu tracei depois. Mas aqui a gente tinha um trap, tá? Então bem aqui, esse candle 9 aqui, semanal, tentou perder essa região aqui do 51, candle seguinte superou trap, e o alvo era justamente no ponto em que bateu agora. Aqui, um pouco mais abaixo até, uns 4,69, então deixa eu ver aqui pelo mensal se tinha um trap, que eu acho que era isso, foi isso, pelo mensal. Então já tinha batido do semanal, e agora também chegou a bater no alvo do trap do mensal, seria aqui, 5,80. Então bateu no alvo do trap do mensal. Então é um tipo de entrada que entra pelo trap do semanal e depois observa o trap do mensal, uma entrada muito bacana. Se bateu no alvo, mas assim, até sair um pouco assim do assunto, mas seria o que aqui nesse ativo? Beleza, bateu no alvo do trap, mas o OBV não mostra esse movimento de alta. Enquanto o preço continua em alta, continua subindo, OBV para baixo, IFR para baixo. Então a gente tem IFR e OBV com divergência de baixa e um volume não tão forte para mostrar esse movimento aqui. Então seria um movimento mais ou menos aqui do dia 16, que foi essa retomada, até aqui com volume não tão expressivo. Então isso é importante notar, né? Isso é importante acompanhar.
Então aqui, nesse ponto, é importante acompanhar o quê? Caso perca aqui a mínima do candle de hoje, a gente está falando aqui numa queda bem agressiva, até apreciativa, aí ativaria um trap de venda, aí poderia deixar um tipo de entrada interessante, principalmente em decorrência dos indicadores, tá? Agora voltando, Ibovespa, deixa eu voltar aqui para o Ibov, hoje alta de 0,40%, deixou este candle aqui no dia de hoje também mostrando forças praticamente equivalentes, né? Na compra e na venda, deixando um candle praticamente de indecisão. E também é um tipo de cenário que eu prefiro aguardar um movimento um pouco mais claro, tá? Aqui vocês veem dois candles praticamente equivalentes, né? Ontem e hoje praticamente no mesmo ponto, com sombra inferior, o de hoje com sombra superior, então para mim pode ser até o mesmo desenho, né, que eu havia feito lá no outro, que seria isso aqui. Quem sabe aqui nesse ponto, só que, ou aqui, já não fica nem tão claro, né? Mas, assim, o interessante é o quê? É observar que está um pouco acumulando aqui em cima. Então, é importante ter um setup objetivo para ir estabelecer stop e estabelecer alvos, né? Assim, só vender ou só comprar aqui é mais complicado. Pelo semanal, vocês veem aqui força na compradora, então acho que até um pouco mais diferente em relação ao índice futuro. A sombra aqui foi um pouco mais expressiva neste candle da semana passada e o desse já superando mais. Agora é importante o quê? Ver como é que fecha a semana. Se chega mais próximo aqui dessa resistência ou se esse movimento perde força nos próximos 2 dias, né? Se fecha abaixo deste candle da semana passada, aí já mostra o cenário um pouco melhor para queda. Próximo ativo, 3R. 3R para mim pode estar lateral, né, aqui nesse ponto. Então, desenha aqui esse retângulo. Nesse ponto aqui até superou, mas assim, já em gap, né, foi para baixo novamente. Eu considerei aqui, seria a região que teria mais toques. E interessante aqui nesse ativo, para mim, foi o ABV. Então, o ABV tem uma divergência de baixo. Se a gente comparar esse ponto com esse aqui atualmente. Então, vocês veem o ABV apontando para baixo, enquanto o ativo está aqui para cima, né? Então, aqui esse ponto aqui que diverge muito, né? Alta de 2%, um candle aqui mostrando força até, mas o ABV fraco, né? O ABV não acompanha, volume também não acompanha, então muita média. Então, quem não estiver comprado, interessante esperar aqui um trap aqui embaixo, esperar o rompimento aqui em cima, esperar um pivô aqui em cima. Então, se faz um movimento aqui, legal. Mas aqui nesse meio aqui é muito complicado. Próximo ativo de hoje, Pão de Açúcar, é um ativo que alcançou aqui o alvo do mensal, né? Tinha um trap no mensal e alcançou R$ 20,33. E agora, próximo aqui essa resistência, né? Um pouco mais para cima, uns 20,70. Teria essas resistências aqui e importante notar que deu uma segurada aqui o preço, né? Então, quem estiver no ativo, é bem importante até dar uma realizada nesse tipo de operação. Já alcançou o alvo, né? Então 200% do trap é muita coisa, né? E pensar que da confirmação do trap no mensal, esteve há poucos dias aqui nesse preço, né? Então vocês veem aqui o 15,70 era justamente o ponto em que havia ativado. Então aqui seria o 0% e vocês veem quanto puxou, né? Então é interessante cuidar da operação, né? Aqui desse jeito. Aqui o volume aumentou muito, né? Então tá aí guiando. Vocês veem aqui o afastamento das médias também, tá? Nesse ativo. Próximo ativo, Edux. Edux é um ativo que tem mostrado força, né? Então a gente espera uma correção, não deixa nenhum setup, volume aumenta, OBV forte. Então não tem nenhum tipo de setup de venda ainda armado. Esteve próximo de ativar aqui uma retração de 1,8, não ativou. E agora aqui tentou superar a máxima desses R$ 21,18 aqui, né? Então chegou aos R$ 21,51, devolveu um pouco. Caso perca a mínima do candle de hoje, aqui próximo aos 19,77, 19,78, pode ativar aqui um trap de venda, tá? No tempo gráfico diário, apesar dos indicadores fortes, né? Então aqui a mínima foi 19,85. Caso perca aqui 19,84, já ativaria essa operação, né? A questão é se vai perder ou não, porque é um ativo que está muito forte. Próximo ativo, já falei que foi SEAB, né? Comentei anteriormente.
é BRFS3, um ativo que estava aqui numa região de 61,8 aqui nesse ponto, mas não havia ativado, né? Ficou tocando aqui próximo a esse ponto. Hoje, volume bem acima da média e alta de praticamente 10%. Importante o que? O OBV não mostrava tanta fraqueza, né, nesse ponto. Então, se o ativo estivesse aqui, onde estava, na próxima região de 1,8, mas o OBV estivesse bem mais abaixo, me daria um pouco mais de confiança em tentar uma venda aqui, o que não ocorreu. Então, hoje, praticamente a superação dessa resistência, esses 9,79, e caso supere aqui o candle de amanhã, um movimento que pode persistir aí, eu veria aqui resistência mais nos R$ 12,16, tá? Então tem um caminho aqui ainda. Próximo ativo, Vale. Vale é um ativo que ontem eu deixei um alarme aqui nesse ponto. Era 66,54, eu acho que ativaria a máxima do 66,51. Teria ativado, né? Tinha deixado um pouco mais acima. E aqui não ativou, né? Próximo de ativar um de Nápoles no diário, não ativou. E assim, é um movimento aqui pelo semanal principalmente, mostra força aqui dos vendedores, né? Semana retrasada um candle forte, semana passada tentou recuperar, não conseguiu, essa semana segue no mesmo caminho. Um suporte importante para mim é nesses R$ 62,13, né? Mas, assim, não sei se chega até lá, mas não tem sinal de compra aqui ainda. Próximo ativo, Cebav. É um ativo que para mim tem uma divergência no BV, volume fraco, mas tem essa divergência, né? Então é um ponto que eu fico atento. E não tinha sinal de entrada, então tinha subido ontem, subido bem, volume fraco, mas subiu. E hoje devolveu 4%, caiu. Para mim, o importante é aqui. Próximo a esses 4,85, próximo a esses 4,74, que foi a mínima. Se deixa um trap, deixa um volume legal, deixa um stop razoável e essa divergência no BV ainda, aí pode deixar uma operação legal. Então, por enquanto, nada nesse ativo. Próximo ativo, Itaúsa. Itaúsa também era um ativo que estava próximo a uma retração de 61,8 e que também eu estava aguardando aqui um de Nápoles. Tinha o OBV forte, né? Mas o FR mostrava um pouco aqui de fraqueza já no ativo. Então eu estava monitorando aqui, tinha deixado um alarme aqui nesses 9,70. Hoje superou tudo, né? Então ontem havia deixado até um cenário legal, hoje até ativou essa operação de 61, mas já estopou, né? Então agora seria o quê? Ver se deixa um trap aqui na mínima de hoje, do candle de hoje. Se amanhã perder a mínima, pode deixar um trap, mas mesmo assim é complicado justamente pela força do ativo agora, né? E outra, é um ativo que para mim está aqui no topo de uma consolidação, então pelo semanal fica um pouco mais claro. Se supera esse ponto aqui e supera assim com volume e deixa um candle legal, pode até deixar uma operação para buscar esse alvo aqui para cima, tá? Lembrando que o BV tá legal no diário, né? Próximo ativo, CVC. CVC é um ativo que ativou um pivô, né? Teve um pivô aqui, confirmou o pivô, então aqui nesse ponto fez uma retração de 61,8. O primeiro alvo, deixa eu só organizar aqui, aqui é 61,8. O primeiro alvo tinha tocado aqui alguns dias atrás, né? Foi nesses 3,50. E o segundo alvo mais abaixo, seria nos 3,20, 3,19. Então é uma operação que andou. O OBV mostrava que um sinal dessa fraqueza, então o OBV mostra até uma perda aqui dessa região toda, então seria para buscar aqui a mínima, mas só indicador não funciona, né? Então, quem estiver na operação, interessante ir guiando, ver se chega nesse alvo, depois fazer o terceiro alvo, que, se não me engano, o terceiro alvo deve chegar ali próximo ao... Deixa eu puxar aqui, próximo ao fundo dessa consolidação. O próximo alvo seria aqui nos 2,71, terceiro alvo. Então, um ativo que não tem sinal de compra, mas é interessante ir guiando. Próximo ativo, Gol 4. É um ativo que está próximo aqui ao terceiro alvo, né, do pivô que fez aqui embaixo. Seria uns R$ 13,89. E tem brigado aqui em cima, né, que vocês veem um OBV forte. Então, esse OBV já mostra, inclusive, a superação desses R$ 13,53.
E por enquanto, para venda não tem sinal. O interessante é aguardar se nesse terceiro alvo de pivô deixa algum candle legal, deixa um engolfo, deixa algo assim que a gente possa ao menos estabelecer o stop, né? Vender aqui já é bem mais arriscado, sem ter nenhum parâmetro aqui. Próximo ativo, Cirela, CIRI3. É um ativo que também, divergência de baixa no BV, que havia deixado aqui um sinal bem bacana de venda, que seria o quê? Havia tentado ganhar essa região, ativou um trap e praticamente aqui movimento de força. Hoje, o volume não foi tão interessante, mas tem ficado aqui nessa região, né? Então é importante o quê? É observar aqui esse ponto, é observar se compensa realmente fazer a operação sem ter um ponto um pouco mais de força, né? Então, qual seria esse ponto de força? Um trap, um semanal, por exemplo, e depois um Joy de Napoli no diário, algo assim que desse um pouco mais de robustez a essa venda, né? Mas essa divergência aqui é complicada de comprar, cara. Eu, sinceramente, tenho uma grande dificuldade em realizar compras quando eu vejo uma divergência no BV. E próximo ativo, MRV. MRV é um ativo que tem volume bem alto no semanal, né? Então continua subindo, hoje subiu 6,67%. E eu separei esse ativo porque quem estiver comprado pode estar próximo a uma resistência importante, que seria esses R$ 13,17. Então aqui teve vários toques. Aqui eu já acho complicado que supere de primeira. Aqui provavelmente as pessoas já buscam para fazer parcial. Então, levando em consideração o comportamento, né, das operações, pode ser que segure aqui nesse ponto. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem curtir e comentar, até a próxima.